Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Liga Apologética e também do canal Adolfo Clair, Lei Pirata Barra. Bom, o vídeo de hoje vai estar em dois canais, no meu canal Adolfo Clair e no canal da Liga Apologética. Por quê? Um amigo meu, um inscrito no meu canal chamado Leonardo Oliveira, falou assim: me tire uma dúvida, Adolfo, quem realmente invadiu e destruiu Jerusalém no ano 70? Foram os romanos ou os árabes? Recentemente assisti um vídeo aqui no YouTube de alguém que afirmou que foram os árabes vestidos como romanos, com nomes romanos, mas é mais ou menos isso. Você já ouviu falar sobre isso? Aí uma pessoa comentou aqui, né? O João Paulo comentou, né? Valeu, João Paulo, foram os romanos. Aí eu falei assim, ó, eu comentei do vídeo, né? Romanos, mano, os árabes vão ter força política lá para a Idade Média, lá para Idade Média, né? Unidos pela religião muçulmana, né? Mas isso eu já dou uma explicada futuramente. Aí Aí eu fui entender o porquê. Teve um vídeo de um rapaz, né? Um canal no YouTube chamado Reino Eterno. E aí ele grava um vídeo falando assim: Igreja Adventistas, relatos de Flávio José. Quando eu vejo isso aí, cara, isso me remete à velha treta da CACP com o Sérgio Monteiro. Mas tudo bem. Um rapaz muito educado, um rapaz muito bem vestido, apresenta muito bem o vídeo dele. A última vez que eu vi o canal dele, ele tinha 50 mil inscritos. Agora ele está com 150 mil. Então achei muito relevante a abordagem que ele tomou. E olha que doido. Antes de você continuar esse vídeo, eu indico que você assista o vídeo dele integralmente para você entender os comentários que eu vou estar fazendo aqui. Eu preciso estritamente que você faça isso. Pausa esse vídeo, entra no link na descrição, né, o rapaz do canal Reino Eterno, e aí você dá continuidade. Pause agora. Bem, já que você terminou de assistir o vídeo, 17 minutos depois, você está aqui, vamos lá. Preste bem atenção nessa fala do rapaz aqui, a primeira fala do rapaz, né? Vamos lá. Sétimo dia, esse vídeo é para você. Eu quero fazer um desafio à Igreja Adventista do Sétimo Dia através desse estudo. Tanto faz a pessoa que você acompanha. Seja o canal da Mídia da Verdade com o professor Leandro Quadros, seja o canal Novo Tempo. Bom, aqui ele faz um desafio para você que acompanha os Adventistas e por aí vai, Novo Tempo, na Mira da Verdade, Ailton de Oliveira ou Rodrigo Silva, né? O canal Bíblia Fácil Novo Tempo com o pastor Ailton Oliveira, ou seja o Rodrigo Silva, o arqueólogo Rodrigo Silva. Eu já acompanhei todos eles. Eu já conheço muito bem a doutrina adventista. Acompanhei por um bom tempo no passado. E já sei os ensinos deles. Então eu quero fazer um desafio para você que estuda com eles. Aí ele pede para acompanhar o vídeo por aí vai. Então vamos fechar essa linha. O interessante é que no vídeo todo, nos 16 minutos, ele vai dar algumas citações e ele vai falar assim, olha: foram os árabes que destruíram Jerusalém. Foram os árabes. Você mencionou isso, né? Você percebeu isso ficou claro, isso foi muito latente. É muito latente, porque a ênfase dele é dizer que os árabes destruíram Jerusalém. Isso é muito latente. E devemos observar o seguinte. Aí ele fala: não foram os romanos, não era vontade de César, não era vontade de Tito destruir Jerusalém. Pode até não ter sido vontade. Só que a situação, que às vezes as coisas saem fora do controle. Isso é fato. Isso é fato. E a destruição ocorreu, né? Então, bom, vamos partir daí. E o interessante é que no vídeo ele vai mencionar ele vai ter duas biografias básicas. Tácito, né? Vai ter Tácito, história, e Flávio José, né? No minuto 6:29, eu vou ter até anotado aqui para vocês ouvirem, né? Ó, no minuto 6:29 ele vai mencionar Flávio José, né? Eu tô com a citação aqui do minuto 6:20, né? Vamos lá. A citação no minuto 6:20 ele vai trazer aqui: Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, 5, 10, 15. Para isso ele acrescentou a 12ª da Síria, alguns homens pertencentes a 18 e a terceira que havia retirado da Alexandria, que fica na Grécia. Esta força estava acompanhada por um forte contingente de árabes que odiavam os judeus com um ódio habitual dos vizinhos. Tácito, História, nova edição, 5.1, editor Moses Hadas, tradutores Alfred Church, William Board, Modern Library, New York. Bom, aqui está dizendo que o contingente do Império das legiões romanas estava acompanhado por um forte contingente de árabes. Um forte.
Isso quer dizer que a maioria eram árabes? Isso quer dizer que todos eram árabes? Não. Um forte condição. Quer dizer que uma boa parte era de árabes. Se tratando das legiões romanas, acontece o seguinte. Roma era um país desse tamanho. Quando ele começou a fazer suas expansões, ele começou a agregar soldados de outros exércitos, né? Quando eles conquistavam a Grécia, quando eles conquistaram o Egito, quando eles foram conquistando os lugares, eles foram, quando eles precisavam de uma guerra, eles juntavam pessoas dessas nações e eles partiam para a guerra com esse pessoalzão todo. Se você pegar o livro de Edward Gibbon, The Decline, Fall Roman Empire, Jiraya, Decline e Queda do Império Romano, você vai perceber isso, é latente na história do Império Romano. Quando o Império Romano começa a crescer, ele começa a juntar outros no seu contingente para o quê? Para manter a ordem. Agora tem uma pergunta muito interessante, uma colocação muito interessante para fazer aqui. O problema era onde? Era em Jerusalém. Se o problema é em Jerusalém, por que eles iam pegar um barco e tirar os romanos, as tropas romanas lá de Roma, para resolver um negócio em Jerusalém? Sendo que eles tinham legiões organizadas no Egito e legiões organizadas em volta de Jerusalém, Síria e tal. Tanto que até o próprio rapaz vai mencionar isso. Então, o próprio Reino Eterno vai mencionar isso. Então, o que acontece? Quando Roma tinha um problema para enfrentar, quem eram as primeiras tropas que eles levantavam? Da região mais próxima. Então, é natural que a maior parte das tropas romanas fossem compostas por quem? Por árabes. Eles não iam chamar japonês, cara, para resolver o negócio. Eles iam chamar quem estava do lado, quem estava na jurisdição deles. E essa é uma palavra muito importante. Por quê? Apesar de serem árabes, eles estavam sob o comando romano. Eles eram tropas romanas. Ele mesmo menciona isso, né, no minuto 12:56. Volta lá no minuto, vai no vídeo, volta no minuto 12:56. O Reino Eterno ele vai mencionar exatamente isso. Mas eram tropas romanas. Quem estava no comando, quem estava comandando, quem estava organizando eram os romanos. Eles não estavam lá a passeio de férias, eles estavam lá a mandato de Roma, a mando de Roma. Eles eram obrigados a estar lá, né? E aí, já que acharam o ouro, fizeram a festa. Entende? Mas vamos lá. No minuto 6:20, ele vai mencionar esse livro. Tito César encontrou na Judéia 13 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15. Para esse, ele acrescentou a 12ª da Síria, que era a próxima de Jerusalém, né? Próxima da Judéia. E alguns pertencentes a 18 e a 3ª, que ele havia retirado de Alexandria. Quer dizer o quê? O pessoal estava no Egito e eles estavam meio perdidão lá, passeando, fazendo alguma coisa. Vocês estão aí, vocês rodaram, vamos para a guerra. Essa força estava acompanhada, olha a citação, acompanhada por um forte contingente de árabes. Então ele tinha tropa de tudo quanto que é canto, reuniu e chamou os manos da Arábia, mano. Chamou os caras da Arábia, velho, para resolver a situação também. Por quê? Porque quanto mais gente, melhor. É assim que os romanos trabalham. Entende? E aí ele menciona isso. Tá? Futuramente, vamos lá para outra citação, no minuto 9:18, ele vai mencionar aqui também, ó, Malcos, também o rei da Arábia, enviou 1000 cavaleiros, além de 5.000 homens também de infantaria, a maior parte dos quais eram arqueiros, para que todo o exército, incluindo os auxiliares, enviados pelos reis, assim como cavaleiros, lacaios, quanto todos estivessem unidos em conjunto, totalizaram 60.000. Flávio Joséfo, as obras completas de Joséfo, Guerra dos Judeus. É aquilo que eu expliquei. Esse Malcos, ele era alguém que estava subjugado por Roma. Então o que ele faz? Roma pede, ele envia. Não tem conversa. Roma mandou, Roma quer obediência, né? E é por isso que os romanos estavam lá, por causa da questão de obediência. Os judeus eles sempre estavam em revolta. Sempre tinha fomentação de revolta dentro de Jerusalém, dentro ali da região da Judéia. Então os romanos tinham que estar sempre resolvendo, sempre amansando as coisas. Você vê aí a tentativa o motivo por que eles crucificaram Jesus. Por influência dos judeus. Mas esse não é o assunto do vídeo aqui. Então é natural que o cara da Arábia, que fica do lado de Jerusalém, contratasse, falasse assim, ó, vou enviar esse tanto de nego aqui para vocês, para resolver a situação. Por quê? Porque ele tinha essa obrigação, como dignatário de Roma, tá?
Ele tinha essa obrigação. Essa é a segunda citação. Minuto 9:18, ele menciona isso, ok? E na terceira citação, ele vai pegar aqui no minuto 10:36. Vai lá no vídeo, aí ele vai colocar aqui. Então Vespasiano enviou seu filho Tito, que veio para a terra da Síria, onde se reuniram as forças romanas. Perceba, ele foi para a Síria, mas ele reuniu as forças sírias? Não, ele reuniu as forças romanas, que bate exatamente com o quê? Com a primeira citação, da quinta, da 10ª, da 15, da 12, da 18 e da 3, para que havia retirado de Alexandria. Ele reúne ali e junta com os sírios. Olha como a citação bateu, né? Mas tudo isso está envolvendo a questão árabe? Não, é uma questão romana. É a Pax Romana na prática, né? É a Pax Romana na prática, né? Que ele até menciona aqui, ó. Então Vespasiano enviou seu filho Tito para a terra da Síria, onde se reuniram as forças romanas. Não se reuniram as forças árabes, as forças romanas, com um número considerável de auxiliares dos reis naquela vizinhança. Que reis? Malco, também o rei da Arábia, na citação do minuto 9:18. Perfeito? Eu estou pegando só as citações que ele utilizou aqui, né? E Flávio José, com o número naquela vizinhança, Flávio José, as obras completas de José, as guerras dos judeus, a história e destruição de Jerusalém, livro 3, capítulo 1, parágrafo 3. Então perceba que os livros que ele cita, todos eles estão mencionando a autoridade romana. Ah, mas os árabes estavam no meio. Sim, eles estavam no meio porque a região tinha árabe. Ponto. Mas a ordem, o comando, a autoridade, a exousia do bagulho estava sobre Roma. A destruição de Jerusalém não é por culpa dos árabes, é por culpa dos romanos. Foi uma ação romana. É uma ação romana. Porque se os romanos não se reúnem para resolver o negócio, os árabes não iam sair da terra deles lá. Eles tinham mais do que se preocupar. Mas como eles eram subjugados por Roma, eram reis subjugados, eles pegavam as tropas e enviaram a mando de quê? A comando de Roma, porque os romanos eles tinham esse hábito de reunir as tropas de qualquer canto do mundo para resolver uma situação em determinado lugar, né? Isso aí é natural. Você vai perceber nesse livro aqui. Esse aqui é um livro, né? Um livro muito bom que fala sobre o Império Romano, né? Edward Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano, tá? Ele vai mencionar isso. Os romanos eles utilizavam tropas bárbaras, né? Utilizavam tropas gregas e por aí vai, né? Num dado momento do vídeo, eu não anotei aqui homens do Egito, Síria, né? E por aí vai. Por quê? Porque é próximo. Ele vai falar assim: eram árabes com sobrenome romano. Mas isso era natural, cara. Porque quando um império era assimilado pelos romanos, era natural que algumas pessoas, por questão política, passassem a adotar a cidadania romana. Quer ver um cara na Bíblia que tinha cidadania romana? Paulão, mano. Paulo, ele tinha cidadania romana, né? E isso conferia alguns direitos, como participação política, voto, se candidatar. Isso era possível por causa da cidadania romana, né? Fora que ele podia se defender. Por exemplo, ele sendo cidadão romano, ele não poderia ser julgado por judeus, que diante da cidadania romana eram inferiores. Então, por isso que Paulo vai ser julgado lá pelo próprio imperador. Entendeu? Então são essas coisas que quem tinha uma cidadania romana tinha. E era natural que alguns árabes tivessem isso. Era natural. Então eles eram romanos? Sim. Eles estavam sob o comando dos romanos? Sim. Quem que destruiu a Jerusalém no ano 70? Foram os árabes? Não, não foi uma iniciativa árabe, foi uma iniciativa romana. É por isso que você não vê ninguém falando uma coisa diferente disso. É por isso que você não vê Arilton de Oliveira, Rodrigo Silva, Leandro Quadros falar nada diferente disso. Porque, historicamente falando, a iniciativa, o comando estava na mão dos romanos. Tito. É só conferir na história. Tinha alguns árabes lá? Tinham. Digamos que 99% do império, das tropas que compuseram a destruição de Jerusalém foram árabes. Tudo bem, vamos lá. Vamos colocar 99,9%. Todo mundo era árabe. Todo mundo lá falava salam aleikum. Mas só tinha Tito de romano. Mas se eles estavam sob as ordens de Tito, a exousia, a autoridade, a culpa
E toda ação que fosse feita ou que foi feita ali recaía sobre um romano, sobre um general. E esse general era árabe? Não, esse general estava a mando de Roma. A iniciativa era de Roma. A situação era de Roma. Era uma problemática romana. Não era uma problemática árabe. Não era uma guerra entre árabes e judeus. Não era uma guerra ali. Era uma questão dos judeus e os romanos. Aí os romanos chamaram quem? Os árabes para resolver a situação. Para ajudar. Vou melhorar a situação. Para ajudar. Porque os árabes estavam lá de boa, cuidando dos camelos deles. Só que aí, como eles eram dignatários, foram chamados e ponto. Por isso que você não vê ninguém mais falando. Se fosse 99,9%, só Tito fosse romano ali e mais ninguém fosse romano, mas por estarem amando de Roma, por estarem obedecendo ordens romanas, porque é assim que funciona no exército, é assim que funciona numa legião, é assim que funciona num país, eles estavam amando de Roma. Então é uma questão romana. Quem mandou destruir Jerusalém? Roma. Ah, mas não era a vontade de Tito e nem de César. Tudo bem, mas certas coisas acontecem. É guerra, mano. Situações extremas, medidas extremas. E por problemáticas, Jerusalém foi destruída. Ponto. Deus abençoe seus estudos. Leonardo Oliveira, agradeço, cara, por ter me feito essa pergunta, né? E por aí vai, né? Também agradeço o rapaz do Reino Eterno por seus questionamentos, porque seus questionamentos são válidos, cara. É um questionamento válido, né? E por aí vai. E é isso aí, cara. Tamo junto, tá? Mas, necessariamente, a questão de Jerusalém ali não foi árabe. Não era uma questão árabe. Era uma questão romana. Bom, Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. Adolfo Clair, Lei Pirato /Rala, à sua disposição. Liga Apologética à sua disposição.